Oi, minha gente, bom dia! Tá começando Conexões Junino com muita alegria, tradições nordestinas e, claro, comida boa que só tem no São João. Em junho, o comércio da capital entra no clima e transforma a festa em uma grande oportunidade para aumentar as vendas. Faz parte da estratégia incluir na produção os bolos típicos, decoração temática, promoções especiais e, claro, o famoso pratinho com baião, vatapá, paçoca, carne do sol, um buffet de dar água na boca. Ações que não só ajudam a atrair novos clientes, mas principalmente a fortalecer a conexão com a cultura regional. Essa padaria não perdeu tempo e entrou no clima do São João logo no início do mês. Valéria, esse é um período do ano que, assim, não tem como vocês fugirem disso. Se não fizer, né, as comidas típicas, os bolos, vatapá, o pessoal cobra. Demais. Então Tem que fazer. A partir de maio já começa aquela cobrança dos clientes. E aí, cadê o pratinho? Quando é que vai ter o pé de moleque? A cocada? A gente já se antecipa, já vai preparando a produção para dia 1º de junho já iniciar com gosto de gás. Como você falou, já vai preparando. Então isso quer dizer que existe uma preparação antes, uma organização, até porque é algo que vem para agregar a uma demanda que já é grande, né, Valéria? Então existe essa preparação, essa organização? Existe. Há um mês atrás a gente já aumenta a nossa equipe, aumenta a produção da matéria-prima, já vai em busca de novos fornecedores para atender toda a demanda, né? Porque o nosso faturamento ele aumenta em torno de 25%. Que bacana, 25% com os produtos típicos. Isso, de produtos típicos, que é os pratinhos, os bolos típicos, toda essa parte de edição junina. Então tem um incremento aí de 25% no faturamento com esses produtos. Com esses produtos. Que bacana. E a venda desses produtos vai até mais ou menos que dia de julho, mais ou menos? Vai até o dia 15 de julho. Aí já começa férias, aí já muda um pouco o nosso catálogo. Mas até a metade de julho é firme e forte. E o que assim, é aquele prato que, assim, é típico do cardápio, ele não sai por nada. A gente viu que ali tem um buffet. Fala um pouquinho pra gente do que tem lá. Tem que ter o vatapá, né? Ave Maria, se não tiver. O pessoal cobra, né? Demais. Vatapá, creme de galinha, calabresa, a carne do sol acebolada também ficou muito queridinha no momento. Legal. Que é o famoso pratinho, né? Isso. Faz um pouquinho de cada, junto cada mistura e fica delicioso. E quem chega para comprar um pãozinho que seja, acaba se rendendo às delícias juninas. A melhor época do ano. É uma época alegre, é uma época gostosa, que a gente começa a saborear comidas que a gente não tem no nosso dia a dia. Verdade. É impressionante, a gente resguarda tudo isso para junho. Verdade. Aí já chegou junho, eu adoro essa época do ano. O que você mais gosta? Gente, é um baiãozinho de dois, um bolo de milho, vatapá, milho cozido, que é mais na Semana Santa, mas a gente sempre vê também, né? No São João, uns milhozinhos aqui e acolá. Adoro milho. Valéria, e dos bolos, assim, o que o pessoal... tem bolo que a gente sabe que, assim, independente da festa junina, do período junino, realmente vocês fazem porque o cliente pede. Mas, assim, eu vi que tem muitas opções de bolos. E quais são os bolos que realmente esse período tem que ter? Pé de moleque. Pé de moleque e também um bolo de milho. A gente fez uma novidade que é o misto, que é metade pé de moleque e metade milho. Porque aí atende os dois públicos em um só bolo. Ficou super prático e os clientes estão amando. Inclusive, criar aqui esse estabelecimento, o que eles fizeram? Tem a coxinha, gente, vou pegar aqui, tá, Valéria? Tem a coxinha que eles usam a massa de milho, além de ficar mais saudável, também é uma coxinha típica, digamos assim, ó. Coxinha feita com massa de milho, aí já tem aqui, tá toda na palhinha de milho, que é pra dizer que realmente contém milho. O pessoal tá gostando? Demais, muito procurada. E aí tem tapioca, tem a cocada tem cremosa, tudo, né? Tem maçã do amor, queijadinha, tudo típico você encontra por aqui. Então até 15 de junho, 15 de julho. Entendi. Pode vir que tem.
Aqui da padaria a gente vai agora conversar com Juliana. Ela tem uma produção de bolos em casa, mas nesse período do ano ela foca nos típicos. Tudo começou como um complemento de renda. A Juliana colocava os bolos que fazia para vender na cantina da clínica a qual ela trabalhava. Mas os bolos ficaram tão famosos, né, Juliana? Os clientes e os próprios funcionários da clínica gostaram tanto que chegou uma época que ela teve que optar. E aí, é claro, ela passou a empreender, passou a produzir os bolos em casa para vender aqui mesmo e por encomenda. E isso já tem 14 anos de história, Juliana? 14 anos de história. Como é que foi no início tomar essa decisão, né? Sair daquilo que muita gente considera o certo, o seguro, que é o CLT, para dizer, não, agora eu vou empreender e o que era um complemento de renda agora vai ser minha renda única. Aninha, assim, eu trabalhava já, não trabalhava com os bolos, fazia eles assim para família, para amigos, né? Para uma festa. Para uma festa. Mas quando fui para a clínica, lá tinha uma cantina e eu resolvi levar os bolos para a cantina. As médicas, né, lá da clínica, começaram a pedir para as festas dela, os pacientes começaram a pedir. E aí eu comecei a ter que trabalhar até de madrugada para poder atender, dar conta. Até que um dia eu resolvi que eu tinha que decidir, ou entre trabalhar na clínica ou os bolos. Como eu sempre gostei disso aqui, eu optei pelos bolos. Não foi tão difícil essa decisão, Não, né? não foi não. Assim, a gente sente um medo, né? Porque você trabalha naquele certo e pensar, vou empreender, mas eu tenho que ir na fé. E deu certo, né, Juliana? E hoje você tá aí, você faz os bolos por encomenda, Sim. né? E quando chega nesse período do ano, gente, é claro que a Juliana aproveita, né, essa época das comidas típicas, dos bolos típicos, onde as encomendas aumentam e aí você tem aí um acréscimo, digamos assim, no seu faturamento com esses bolos que é mês de junho e julho o pessoal sempre encomenda. Isso, a gente tá vendendo bastante. E a sua história, Juliana, ela é bacana porque assim, ela pode inspirar com certeza muitas mulheres, donas de casas, né, mães que estão do outro lado, que muitas vezes precisam, né, de ter essa, às vezes não é nenhuma renda extra, é a única renda, né, não podem sair porque tem os filhos, tem várias outras coisas e às vezes tem medo de começar ou então acha que precisa de muito. No início, fala pra gente assim, do que você precisou para começar a fazer os primeiros bolos por encomenda? Pronto, eu precisei investir em formas, numa panela mexedora, espátulas, uma batedeira, né, profissional. E foi pouco. Mas aí, com o passar do tempo, né, com o que eu ia recebendo, eu já ia investindo mais. Mas não precisei de tanto, né? Você ia vendo o que você ia precisando, sim, a necessidade, né? A minha necessidade do que eu estava ali para investir, o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha, e eu ia comprando aos poucos. Precisei fazer curso para especializar, decoração, né? Eu fiz cursos de massas de bolo, tipos de massas, de recheio, estruturação para um bolo, porque, tipo, um bolo de casamento, ele nunca é de um andar, é sempre de 2 andares. Você faz de casamento? Faz, casamento, batizado, aniversário, separação, tudo. Juliana, e a questão dos desafios? Porque assim, aqui a gente está no Pirambu, né, no bairro onde você mora, e você estava me dizendo que hoje já tem muita gente que trabalha, né, com o mesmo segmento que você, com bolos típicos e tudo mais. E como é que você foi aí driblando essa... Eu sei que tem espaço para todo mundo, mas assim, existe uma concorrência, existe um mercado, né, que é exigente, que quer novidades. Como é que você faz para sempre estar se atualizando, tendo novidade, né? Fazendo o que as pessoas gostam, porque a gente sabe que de vez em quando tem um sabor novo, né? Exatamente. É isso aí, a gente nunca deixa de estudar. Sempre tá procurando, sempre tem que investir em alguma coisa diferente. Recentemente, eu comprei umas espátulas, que eram as espátulas do momento, que é para fazer os bolos em flores, em alto relevo. Então, assim, saiu a decoração, eu já procurei as espátulas. Então, assim, você tem que sempre estar procurando ficar um pouquinho mais na frente, né?
E assim os clientes têm gostando, já estou profissionalmente há 10 anos. E sempre vai existir aquela concorrência, você tem que ir buscar o diferencial. O carro-chefe aqui na confeitaria são os bolos temáticos, né? Os bolos confeitados. O tema que a pessoa quiser, o tema que a pessoa quiser, o modelo que ela quiser. Já fiz bolo até em formato de tijolo. O pedreiro foi, a esposa pediu. Então, assim, os bolos temáticos, eles saem demais. O ano todo. Aí tem cliente que ele pede uma festa completa, que ele pede o docinho, o cupcake, o bem casado, né? Então, assim, depende da festa também. E falando em festa, nesse período agora também de festa junina, tem os kits juninos, né? Fala Sim. sobre isso pra gente. Pronto. Para as empresas ou vai fazer uma reunião em casa, eu vendo os kits juninos. Bolos, cocada na quenga. Eu faço um kit de 3 bolos, cocada, canjica e munguzá. Aí o cliente já leva a festa quase completa. A gente conversa muito com algumas pessoas que, assim, que tem um produto excelente, né, mas que muitas vezes não sabe precificar. Então a questão de se fazer em casa, às vezes as pessoas querem um pouco mais barato. Isso para ti, no começo, foi um desafio também, essa questão de dar o preço, porque assim, tem que ter lucro, né? Exatamente, foi um desafio, né? Até porque quando a gente está começando, a gente não sabe. E é muito importante você ter um aplicativo de precificação. Lá você joga, eu baixei depois de sofrer, né, um pouquinho, aí eu baixei e lá você põe todos os ingredientes que você vai usar no bolo, e ele já te joga o valor com porcentagem de tudo. A margem de lucro de tudo, o gás, o seu detergente, que até o detergente a gente tem que pôr no aplicativo. O tempo, né, que você passa para fazer. Tudo que você usa, porque eu preciso da internet para divulgar meu bolo. Então, assim, tudo é precificado. Então, para você não ter prejuízo, tem que ter o aplicativo, tem que baixar. Para encerrar, eu queria que você falasse, né, para quem está em casa e muitas vezes quer começar, mas tem medo, acha que são muitos desafios, que não vai superar, que não vai dar conta. E você já está aí nessa estrada, né, há 14 anos, 10 anos trabalhando, se dedicando só à sua confeitaria. Então, assim, você tem história para contar, né? Você tem desafios superados. É uma história, né, que com certeza vai inspirar outras mulheres que estão ali do outro lado. Eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um conselho para quem está querendo começar, mas está sem coragem. Tá, gente, o conselho invista em produtos bons, invista em cursos, material adequado e não tenha medo. Se você trabalhar direito, você consegue. Eu hoje sustento minha casa, minha família. Aliás, há 10 anos eu vivo só da confeitaria e não me arrependo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas você fica comigo, porque no segundo bloco a gente vai exibir a segunda reportagem do Território Empreendedor da ArcelorMittal. Nós fomos até o Planalto Cauípe, em Caucaia, para contar a história do restaurante Abençoado. O nosso intervalo é curtinho e eu volto já já. Estou de volta e a gente vai direto para o Planalto Cauípe, em Caucaia, conhecer a história da família Oliveira, que há 30 anos mantém funcionando o restaurante Abençoado. A gente vai saber também o que mudou na vida da comunidade local com a chegada da siderúrgica do Pecém. A gente não tinha dinheiro para mandar fazer uma placa grande. Aí apareceu um amigo dele e aí disse: eu vou mandar fazer uma placa e vou lhe dar. Porque o pessoal da clientela da estrada passava e pensava que era um sítio. Mas aí, depois que colocou a placa, Restaurante Abençoado, aí pronto, aí melhorou, o pessoal das estradas começaram a parar, começaram a frequentar. Há 30 anos, passava aqui um trecho da CE 085 que cortava o sítio da família. Pela construção da estrada, eles receberam uma indenização no valor de R$7 mil, que foi usado para construir a primeira casa de alvenaria. Nascia aí a história do restaurante Abençoado. Quando veio a construção,
para dar acesso às praias, né, do litoral oeste. Nós morávamos em uma casa de taipa, que quando a máquina derrubou, né, minha mãe chorou muito, porque era a nossa casa, né? Por mais que fosse de barro, mas era a nossa casa, a gente tinha morado ali, né? Ela principalmente tinha morado muitos anos, eu só 9. E quando a gente se mudou para a casa de tijolo, que a gente viu que melhorias vinham, né? Mas quando a máquina derrubou, que foi uma emoção muito grande para ela, meu pai dizia assim: para de chorar, mulher, porque como a sua avó dizia, né? Dias melhores virão, né? É daqui para melhor. Então, com esse pensamento positivo de que dias melhores viriam, de que ali estava sendo derrubado algo antigo para começar algo novo, né? Algo novo e que mudaria a vida de toda a comunidade. Pertinho dali tinha início uma grande construção. Chegava ao Pecém uma siderúrgica. Em 2012 a gente conseguiu um empréstimo, né? Porque dinheiro a gente não tinha. E aí conseguimos um empréstimo, conseguimos reformar a casa da minha mãe para poder atender a uma siderúrgica que ia chegar, né, e que precisava de um refeitório até desmontar o deles, né, na época que era a siderúrgica, né, a ArcelorMittal. Com as obras, o restaurante localizado no Planalto Cauípe, em Caucaia, passou a fornecer café da manhã, almoço e jantar aos trabalhadores, o que acabou gerando, à época, a contratação de mais de 30 funcionários. O idealizador do abençoado foi seu João Alves, já falecido, pai da Germana, Gilvânia e Gilmária, e mais uma filha que não trabalha no restaurante. A viúva, Dona Laudeci, tem muito orgulho das filhas que dão continuidade ao legado do pai. Sempre acreditei e fico muito alegre e agradecendo a Deus. Fico muito feliz. Quando eu vejo, tá tudo cheio, tudo bem, né? Eu quero estar aqui o tempo todo. E fico só agradecendo a Deus, né? E muito feliz. Fico feliz o tempo todo. Graças a Deus. Caucaia está dentro do programa Território Empreendedor, desenvolvido e mantido pela ArcelorMittal, que capacita os empreendedores. Gilvânia, além do restaurante, agora empreende no ramo de pousadas. A gente tem o que tem hoje, graças não só às outras empresas, mas à ArcelorMittal, porque a gente hospeda o pessoal que está fazendo manutenção, o pessoal que faz até a reciclagem do próprio produto que vem da ArcelorMittal, né? Aí fica hospedado, empresas que estão chegando agora, recentemente, que estão para sair projetos novos aqui, né? Então a gente hospeda esse povo também, um público que está um público bem selecionado, né? A ArcelorMittal, ela fez diferença na nossa vida aqui, do abençoado, mas de toda a comunidade aqui, né? Ao redor, né? Nos arredores aqui, muita gente trabalha lá, né? Se não for direto na ArcelorMittal, mas é nas prestadoras de serviço. Então, a vida, né, aqui das pessoas do nosso bairro, que na época era poder aquisitivo muito pouco, né? Hoje todo mundo com seu transporte próprio, né? Sua moto, seu carro. Hoje bicicleta ninguém quer mais, né? Carro e moto. Então, mudou a vida completamente de todo mundo. Foi só nosso do abençoado, não, de todo mundo aqui da região. A união da família Oliveira fortaleceu os sonhos, multiplicou os esforços e transformou todos os desafios em oportunidades. Eles trabalharam juntos e com um único propósito: manter de pé o legado de seu João. Abençoado! Você sabia que a entrevista de emprego é uma das etapas mais importantes do processo seletivo? Pois é ela que permite uma avaliação do perfil do candidato para além do que está escrito lá no seu currículo. Aí você vai me perguntar, Ana Flávia, em que aspectos? Pois é, no poder de comunicação, inteligência emocional, posicionamento sobre determinados assuntos e por aí vai. Mas como eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, o Conexões convidou o Marcos Carneiro, que é mentor de carreiras, para conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo ao Conexões. E para começar, fala para a gente um pouco, né, como o candidato pode se preparar de forma estratégica para aquela entrevista que já está aí com a data marcada. Bom dia.
Perfeito. Bom dia, Ana Flávia. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. E vamos lá, eu sempre digo que o concurso, as pessoas que querem fazer um concurso, normalmente todo mundo conhece alguém, passa ali 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando para fazer um concurso. Só que para entrevista de emprego, muitas vezes as pessoas não se preparam. Então, acho que essa pergunta realmente é muito boa, porque você precisa se preparar, pesquisar sobre a empresa, entender um pouco sobre a empresa. E uma sugestão, uma dica muito boa é você se gravar respondendo algumas perguntas de entrevista, para que você veja o que você está falando, se você está realmente preparado para essas perguntas, né, a sua postura, e aí você vai analisando e vai gravando outra vez até chegar num vídeo ideal, vamos dizer assim. E os erros, assim, quais são os erros mais comuns? Eu acho que, inclusive, essa técnica de gravar o vídeo, ela é muito bacana, porque você pode detectar ali um erro, né? Às vezes um tique, às vezes, assim, uma mania que você tá ali, né? Até mesmo de se portar mesmo na frente do entrevistador, você pode perceber isso. Quais são os erros mais comuns? Vamos lá. Eu acho que tem muitos erros do que as pessoas falam, tá? Uma entrevista, ela é sim uma comunicação verbal, o que você fala, e também o que você não fala também está sendo avaliado. Mas, por exemplo, eu vejo pessoas ainda falando mal sobre o chefe anterior. Isso pega muito mal, você provavelmente vai ser reprovado se você fizer isso. E às vezes não é nem uma crítica direta, mas assim, se você deixar transparecer, né, que você está criticando ou falando mal ali de alguma situação da empresa anterior, isso pega muito mal. Marcos, algumas entrevistas elas não são, né, feitas de forma presencial, né, e sim online. Tem diferença? Como eu devo me portar nesse tipo de entrevista? O que vai ser avaliado nesse tipo de entrevista, onde você não tem ali a possibilidade de estar ali frente a frente com o recrutador? Perfeito. O ideal é que na entrevista online, você, primeiro, organize o ambiente antes de começar. Não deixe para entrar na hora, não, porque senão tem um problema no microfone, tem um problema na câmera, você acaba perdendo e o recrutador não vai lhe esperar muito tempo. Uma outra coisa, cuidado com o que tem atrás de você, porque eu vejo gente fazendo entrevista, a casa é uma bagunça aqui atrás, né? Então, assim, isso você está mostrando uma fraqueza, uma desorganização, enfim. Então, fica de costa para uma parede branca que não tem erro. E um outro ponto busque um equipamento razoável. Às vezes você tem um computador que tem uma webcam que deve ter uns 15 anos, que a imagem é péssima. Então tenta fazer no celular, mas um celular fixo em alguma coisa, né? Não um celular você andando dentro de casa. Então, o equipamento bom, ele passa um som melhor, ele passa uma imagem melhor. E por incrível que pareça, isso faz uma diferença, né? O recrutador, quando ele está olhando e o som está meio chiado e a imagem não está muito boa, é lógico que isso não vai ser algo que vai decidir como um todo, mas pesa. Você é mentor de carreiras, né? E a quem você ajuda, qual é o teu público hoje que você trabalha? Perfeito, Ana. Eu sou empreendedor, em 2022 eu fundei uma startup chamada Emprega Mais, a gente tem um foco em governos e empresas. E ano passado eu senti assim, no meu coração que eu deveria iniciar esse trabalho com candidatos, com profissionais, porque eu comecei a ver como as pessoas não se preparam. As pessoas estudam, se formam, mas saem da faculdade sem saber se posicionar em uma entrevista. Então, eu criei uma comunidade chamada Profissional de Valor, que é uma orientação, né? Ou seja, a gente foca muito na orientação para o mercado de trabalho, e não só de entrevistas e currículos e LinkedIn, que é algo muito importante nos dias de hoje, mas também como você ser um bom profissional, um profissional valorizado no mercado de trabalho. Você tocou no ponto aí do LinkedIn. Hoje muitas empresas elas já vão direto, né? Aí eu quero saber da sua opinião. Acabou um pouco daquela coisa de deixar mesmo lá o currículo e tudo. Acabou um pouco isso ou não? Ainda tem empresa que vai lá pelo meio tradicional? Ainda tem, assim, principalmente vagas mais operacionais, vamos dizer assim. Mas o LinkedIn, ele, além de ser um portal de vagas, né, onde você vê vagas, ele é uma ferramenta, é como se fosse um Google do recrutador. Ele tem uma ferramenta chamada Recruiter, que
Para quem não é recrutador não tem acesso, ela é paga. E o recrutador ele coloca filtros por habilidades, por local, por curso, enfim. E o LinkedIn dá uma lista de pessoas. Então, assim, ao invés do recrutador abrir uma vaga e ficar esperando pessoas aplicarem, ele abre o LinkedIn, ele busca as pessoas lá e faz o contato direto. Então, isso é uma forma... Então, são vagas que não aparecem, porque elas não são publicadas, mas, hoje em dia, no LinkedIn, mais contratações acontecem dessa forma do que por vagas abertas. Então, para quem está aí querendo entrar no mercado de trabalho, está em busca de uma vaga, você aconselharia, então, estar no LinkedIn? Com certeza. Um perfil adequado, um perfil bonito, assim, com imagem legal, com texto bem preenchido e 100% preenchido, porque a possibilidade de você receber um contato do recrutador, imagine só, você não precisa estar enviando currículo para 200 vagas. Você pode, no sofá da sua casa, receber o contato de um recrutador. Marcos, obrigada pela sua presença aqui no Conexões. Tenho certeza que muita gente que tinha ali dúvidas, apesar de ser, né, um assunto em que a gente fala muito, né, em que as pessoas, né, quem está aí no mercado de trabalho passa por isso sempre, né, pela essa questão da entrevista de emprego, mas assim, é um assunto que realmente, quanto mais você estiver preparado, né, para ir se apresentar a uma vaga, para conversar com o recrutador, melhor será para você. Acho que você ganha uns pontinhos ali a mais na frente dos outros candidatos. Obrigada. A gente vai deixar aqui o teu @, para quem quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. O Marcos, que é muito ativo nas redes sociais, inclusive com essas dicas, né, e orientando profissionais de diversas carreiras. Né, Marcos? Muito obrigado, Ana, pela oportunidade. Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e lembrando que todas as matérias do programa de hoje já estão lá no nosso canal no YouTube e você aproveita e também já me segue nas minhas redes sociais. Um beijo grande para você e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!